Olá, eu sou Fernanda Maria Marinho, médica mastologista, e aprendi há muito tempo atrás que caminhar nessa vida com apoios e parcerias é muito melhor. Esse é o videocast de peito aberto sobre questões da mulher contemporânea. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no videocast a doutora Sumara Ábido, que é médica nuclear da Clínica Vilela Pedras, e a doutora Cristina Barbosa, que é radiologista especialista em exame das mamas da Clínica Imagem Integrada. Boa tarde, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Fernanda. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Então, hoje a gente vai falar sobre questões de exames das mamas, porque nós estamos no mês de conscientização do Outubro Rosa. O que eu quero começar a conversar com você, Cris? Por que mamografia é um exame tão desconfortável? Primeira coisa, não é tão desconfortável assim, né? Vamos lá, vamos desmistificar um pouco isso. Uma das coisas que as pacientes falam muito é: eu acho que esse exame só pode ter sido inventado por um homem. E eu me dei o trabalho de pesquisar se ele realmente foi inventado por um homem. E foi mesmo inventado por um homem. Será que isso justifica? Por que é dolorido? Por que é tão desconfortável? Não. Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: é desconfortável? Sim, mas é um desconforto rápido, né? O tempo de compressão e descompressão da mama, ele dura segundos. Então, não é um desconforto que dure tanto tempo assim. Quando a gente vai fazer um botox, vai fazer uma tatuagem, vai fazer qualquer procedimento invasivo, estético, seja uma depilação a laser, por exemplo, são procedimentos que duram muito mais tempo e muito mais dolorosos. Então, se a gente for comparar, nós mulheres passamos por coisas muito mais dolorosas do que uma mamografia. Então, esse desconfortável, até ali, né? Ele é rápido, é uma vez por ano na maioria das vezes. Então, acho que essa pergunta e essa colocação das pacientes já caiu por terra. Não tem mais por que a gente ter essa questão com a mamografia, não. Hoje em dia, né, com as novas tecnologias, as máquinas estão cada vez mais sensíveis e cada vez mais rápidas, né, diminuindo o desconforto, né, pelo menos o tempo de desconforto das pacientes. Não, exatamente. Eu acho que o ideal é a gente poder pesar qual é o desconforto que vale a pena, né? Exatamente. E a mamografia é um desconforto rápido que vale a pena. Então, eu quero trazer aqui para você que está em casa a jornada da mulher que chega no meu consultório e que vai passar pela Cristina e pela Sumara, para a gente poder entender os exames que envolvem aí toda essa jornada do câncer de mama. Então, primeira coisa, Cris, mamografia a partir de qual idade e por quê? Certo. A partir dos 40 anos, né, para a população geral, para as mulheres que não são alto risco, com a periodicidade anual, né? Isso nós estamos falando para você, mulher sem fator de risco, né? Aquela mulher que não pertence ao grupo de alto risco. Para as mulheres com fatores de risco, aí a gente tem um outro grupo, né? Um grupo personalizado, individualizado, vai ser feita uma avaliação desse risco, que normalmente é feita pelo mastologista, né? Essa avaliação. E aí sim vai ser proposta um rastreio personalizado para essa paciente de alto risco, que daí, se a gente entrar aqui em cada grupo, realmente é bem extenso. Mas para a mulher no geral, população geral, a partir dos 40 anos anual. As sociedades médicas internacionais, elas preconizam que todas as mulheres com mais de 40 anos devem fazer mamografia anualmente. A mamografia é o exame capaz de detectar o câncer de mama na sua fase inicial de apresentação, né, Cristina? Isso. E ela não tem nenhum outro exame que seja superior à mamografia. Qual é essa questão toda aí em relação à mamografia e à ressonância, do pessoal querendo substituir a mamografia pela ressonância? Sim, essa pergunta ela é diária. Toda vez que eu estou fazendo algum ultrassom de mama, a paciente pergunta: mas doutora, será que eu não posso ficar vindo aqui só fazer ultrassom de mama? Muito mais confortável? Sim, muito mais confortável. Você vai fazer deitada, sem ninguém apertando a sua mama, então realmente é mais confortável. Ressonância, mesma coisa, a pergunta é clássica: eu não posso ficar fazendo ressonância. Quem tem prótese de silicone adora fazer essa pergunta. Será que eu não posso? Porque daí eu já aproveito e olho a minha prótese e já consigo ver a glândula mamária e não preciso fazer mamografia. Não. Então a resposta é definitivamente não. A mamografia é insubstituível. Eu falo principalmente agora, esse mês, né, de Outubro Rosa, que a gente bate tanto nessa tecla. Ela é o carro-chefe para a detecção precoce do câncer
câncer de mama, né? Realmente a mamografia salva vidas, esse jargão, ele faz sentido, ele existe e é relevante, né? Então a gente não tem nenhum exame que vá substituir, a gente tem os exames ultrassom, ressonância que vão complementar os achados, né? E dependendo de cada situação, paciente de alto risco, paciente que está em controle de alguma alteração como um nódulo, aí vai depender do que a paciente tem, paciente com prótese de silicone, mas via de regra, a mamografia não vai ser substituída, a função da mamografia não vai ser substituída por nenhum outro exame. Existe alguma periodicidade que você teria que intercalar, né? Ou associar com a mamografia, o ultrassom ou a ressonância? Sim, um dos casos é o que a gente já comentou aqui no início, o grupo de alto risco, né? O grupo de alto risco, a gente vai ter, aí tem N consensos, né? Consenso brasileiro, consenso europeu, americano, que vão colocar de acordo com o risco da paciente a gente poder intercalar com ressonância magnética ou fazer os dois juntos. Então vai depender da situação. Mas sim, existem situações em que a gente pode incluir outros exames nesse rastreio, mas via de regra não vão substituir a mamografia. E assim, vale aqui a informação para você entender que o alto risco não é necessariamente a história de uma tia-avó que teve câncer de mama. O ideal é que você visite um mastologista e que você entenda as suas características individuais, o seu estilo de vida, a sua história de saúde e as características da sua mama para você entender se você faz parte de um grupo de alto risco que vai ser beneficiado de um exame como a ressonância ou a ultrassonografia adicional à mamografia, não é isso, Cristina? Exato, exatamente. Então assim, vamos pensar. A mulher tem uma mamografia, chega para mim no consultório com um exame já alterado. E não necessariamente ela vai complementar com a ultra nem com a ressonância, vai chegar para mim no consultório, eu vou tentar decidir o que ela vai fazer de exame e vou discutir com você, né? Geralmente a gente bate essa bola no telefone. E aí, quando a gente chega no consultório, a paciente às vezes quer fazer todos os exames, né? Sim. E não necessariamente essa mulher vai ter indicação de fazer uma ressonância ou de fazer uma ultrassonografia. Como é que é essa conversa que você tem com essa mulher para convencer que ela não precisa de exame a mais? Essa conversa Porque, né? Assim, a paciente quer fazer um monte de exames. Sim. Você vai, como é que você chega? Me conta isso. Ela não só quer fazer um monte de exames, como ela normalmente já conversou com a vizinha, com a amiga, com a colega de trabalho, que disse assim, olha, no meu caso, resolveu só com a ressonância. Foi a ressonância que diagnosticou o meu nódulo. Aí pronto. Aí ela vem com esse emblema já. Não, porque se eu não fizer a ressonância, vai passar. Né? Então ela já vem com essa questão toda. A gente tem que desmistificar tudo isso, trazer lá toda a questão da importância do básico, primeiro começar pelo básico, que é a mamografia, também, né? fora o custo. O tempo, o estresse, tudo isso, Outra, né? muitas não têm noção que a ressonância é um exame de posição nem tão confortável, exatamente, porque é de bruços, né, de barriga para baixo, e muitas não têm noção que no geral, os exames de ressonância de mamas vão ter contraste. Salvo raras exceções, se a gente quiser somente ver prótese de silicone, é que não vai precisar do contraste, mas para todas as outras indicações a gente vai precisar. Aí quando eu começo a explicar, olha, a ressonância tem essa questão, aí ela começa, tá, doutora, não, realmente não é um exame que dá para estar fazendo como se eu fosse ali coletar exame de sangue. Realmente, entendi. Não dá. Mas essa conversa sempre tem que ter tempo. Eu costumo dizer, para fazer exame de mama, não dá para fazer tudo em 10 minutos, porque a paciente quer tirar muita dúvida. Fora as dúvidas todas que ela já tirou com o mastologista, ela chega ali, ela ainda tem dúvida com a gente. É a consulta radiológica. A consulta radiológica, exatamente. Eu vou jogar agora um pouco para a Sumara, porque a gente tem, assim, um campo aí nebuloso de desinformação relacionado aos exames de medicina nuclear, né? As pacientes com câncer de mama, elas vão passar por um processo de rastreio com você, de biópsia com você, Cristina, mas depois eu vou precisar que essas mulheres acessem a Sumara lá na medicina nuclear. Me conta um pouco sobre essa parte dos remédios que estão associados, né? Remédios que eu tô falando aqui, substâncias e medicamentos, que são os contrastes associados aos exames de medicina nuclear. Porque fica todo mundo morrendo de medo daquelas substâncias quando lê lá o papel na clínica antes de fazer a injeção para fazer o contraste. Como é que funciona? Como é que é essa seleção e essa segurança dos contrastes da medicina nuclear? A medicina nuclear, ela é um mistério para muita gente, ela é um mistério para os outros médicos, né? Eu falo que minha mãe, ela é muito orgulhosa do que eu falo, do que eu faço, mas ela também não entende muito bem o que eu faço, mas ela sente orgulho disso que eu estou fazendo. Não consegue explicar, né? É difícil Pras amigas, explicar, né? Exatamente. E, basicamente, para a gente tentar, né, falar de uma maneira mais simples, né? A gente utiliza em medicina nuclear sempre radiofármacos, tá?
A radiologia, para a gente tentar fazer uma analogia, a radiologia, ela costuma utilizar a radiação da máquina, né, para fazer o exame do paciente. Tirar a foto. Isso, para avaliar por dentro, né, o Raio-X, paciente. Na medicina nuclear, a gente faz um pouco ao contrário. A gente injeta um material, que é esse radiofármaco, e esse radiofármaco que vai emitir uma radiação e o aparelho da medicina nuclear vai detectar essa radiação. Então, é um líquido na veia que a pessoa coloca Pode ser na venoso, clínica. em algumas situações oral. Tá? Esse líquido não vai causar nenhum tipo de reação, nenhum tipo de efeito colateral. Ele não interage com o corpo da paciente, então não vai modificar nada biologicamente na paciente. Não piora nada de doença, não... Não dá alergia, tá? Não vai agravar. Pacientes com problemas renais podem fazer sem nenhum problema. E aí, num segundo momento, o paciente acha que vai sair da clínica brilhando, né? Exato. E virei o Hulk. E não posso encostar nas crianças, não posso chegar perto da minha avó que é doente. Tem, Exatamente. E acha que não pode fazer mais nenhum outro Que não exame. pode fazer nenhum- Nem mais exatamente. nada. Existem algumas recomendações que nós temos que dar, até por uma questão de normas, tá? Da Agência de regulação, Energia né? Nuclear, né? Que é uma agência de regulação brasileira, que a gente tem que recomendar, sim, num primeiro momento ali, geralmente nas primeiras 24 horas ou 12 horas, a depender do tipo de exame, que o paciente ele evite contato com criança e com gestante, que são as pessoas que teriam mais sensibilidade à radiação, porque a radiação é cumulativa. Então, quanto mais você é exposto à radiação ao longo da vida, maior é o seu risco de ter um efeito colateral à radiação. Entendi. Por isso, crianças e gestantes. Então, mas você, quando faz aquele uso da medicação, né, do medicamento para poder ir lá tirar foto no aparelho e você brilhar para o aparelho, Sim. digamos assim, depois de quanto tempo que você começa a eliminar esse contraste? É imediatamente, Imediatamente. tá? O contraste, o material ele vai ser eliminado de duas formas. Ele vai decaindo por conta própria dentro do corpo, né? Ele emite radiação porque ele decai, ou seja, a energia dele, radioativa dele, vai diminuindo Vai ao se longo do esvaindo, tempo. né? Isso. E além disso, vai sendo eliminado fisiologicamente pela urina, às vezes até pelo trato digestivo, tá? Pela saliva, pelos líquidos corporais. Então, a gente vai eliminando de duas formas, pelo decaimento do material e pela eliminação biológica, tá? Então, o mais comum que é feito, por exemplo, em medicina nuclear, que é utilizar o tecnécio, que a maioria das mulheres utiliza tanto para fazer o linfonodo sentinela quanto a cintilografia óssea, a meia-vida dele, ou seja, o tempo que ele demora para virar metade em você, é de cerca de 6 horas. Entendi. Então, basicamente, em 24 horas você não vai ter quase nenhum tipo de detecção desse material mais no seu corpo. Tá? Mas E é é uma isso. radiação muito pequena. É pouca coisa, né? É muito pouco. Pra Mas gente é o suficiente comparar. para poder aparecer no aparelho. É suficiente para o aparelho exato. ler. Mas para a gente comparar em termos de radiação, uma cintilografia óssea teria menos radiação do que uma tomografia de tórax, por Entendi, exemplo. Entendi. E em Então- comparação com a mamografia? Aí a Muito menos, mamografia, né? a mamografia vai ter em relação muito menos. Muito menos, né? Então, assim, Sim. as pessoas querem fazer É. exames de imagem o tempo inteiro, mas na hora de fazer mamografia, não, porque mamografia causa câncer. Tem um vídeo, inclusive, Isso. na internet, gente, de uma médica dizendo que mamografia causa câncer. Assim, isso não é verdade, tá? A mamografia é um exame seguro. E a gente tem muito pouca radiação quando você faz o exame de mamografia comparado a todos esses que a Samara tá contando. Isso. Mas e aí, quando faz um exame desse de medicina nuclear, como uma cintilografia óssea, por exemplo, a mulher tem câncer, faz o exame de cintilografia óssea, e eu acabei pedindo também uma ressonância. Pode fazer no mesmo dia? Elas não querem. essa daí Doutora, é estou clássica. tomando muita radiação esta Isso. semana. Sendo que a ressonância não é emite radiação, né? É radiação. campo magnético. Exato. Mas Dois elas misturam. contrastes, não quero isso. mais tomar contraste. Teoricamente, tá? Não existe uma contraindicação. A única coisa que a gente pode, a gente evita fazer é evitar fazer a ressonância antes da cintilografia, quando a ressonância é feita com contraste. Porque em alguns casos, a ressonância pode interferir na distribuição do material da cintilografia Entendi. óssea. A ressonância, então, ela A pode ressonância não, confundir o o resultado. gadolínio pode confundir o resultado Fazer da a cintilografia ressonância óssea. antes da cintilografia óssea pode confundir. Isso. Então, gente, é importante quando você tiver com uma lista de exames pedidos pela sua mastologista, pelo seu oncologista, conversar com o seu médico, porque às vezes a pessoa do atendimento, que vai fazer o agendamento, ela não tem essa informação. Então, conversa com a sua médica para perguntar se você pode fazer os exames no mesmo dia, na mesma ordem, qual é a ordem ideal. A gente sempre conversa sobre isso, né? Sim. Para fazer primeiro a mamografia, depois fazer os outros exames Exatamente. de imagem. As mulheres muitas vezes fazem primeiro a ultra, primeiro a ressonância, depois a mamografia. Isso Isso. dificulta, né? Existe uma questão também do conforto da paciente. Porque Conforto. os dois exames são exames demorados. Então, uma Sim. cintilografia óssea pode durar ali aproximadamente de 3 a 4 horas
né, no setor de medicina nuclear. A ressonância magnética é um exame demorado, né? Se for de mama, por exemplo, a paciente fica em posição de barriga para baixo. O dia inteiro fazendo exame. Sem falar o jejum, né? Jejum, Ela tá ali um bom é. tempo em jejum, Isso. então é E aí, desconfortável. é barulhento, né? Um exame pode atrasar, e aí vai atrasar o outro, a paciente fica estressada. Então, a gente orienta não marcar os dois no mesmo dia pelo conforto da paciente. Entendi. Tá? E assim, a gente tem que falar do famoso PET. Um exame que todo mundo chega falando pra gente no consultório. Qual a diferença de PET-CT e PET-scan? Porque as pacientes ficam perguntando, PET-CT, PET-scan, eu não sei o que eu quero, o que eu vou fazer. Qual a diferença? PET-CT é o irmão mais novo do PET-scan, uma evolução do PET-scan. Ótimo. Quando a tecnologia começou, a gente só tinha o aparelho que fazia o PET, tá? É aquela mesma coisa que a gente falou para a cintilografia. Injeta um material, que é o radiofármaco, e o aparelho detecta. É um aparelho bem mais sensível que o aparelho de cintilografia, tá? Para que serve o PET? Vamos explicar para que serve o exame de PET-CT. O exame de PET-CT. Dependendo do material que você injeta na paciente, tá? Você vai fazer uma avaliação diferente. A maioria das indicações do PET são dentro de oncologia, são para a área de oncologia, para a gente detectar alguns tipos de tumores, né, no organismo, tá? O mais comum que a gente usa que é uma molécula semelhante à molécula de glicose, do açúcar, tá? E aí, que a gente chama de FDG. Esse material, ele é capaz de percorrer o corpo e avaliar em quais locais do corpo você tem mais metabolismo, você tem mais atividade das células, o que em geral acontece nos tumores. O que é até uma propriedade parecida com a técnica da ressonância que a gente usa para tentar fazer o estadiamento de imagens da mama, né? Sim. Quando a gente descobre um câncer de mama, a gente quer entender a extensão dessa doença na mama e muitas vezes a gente precisa da ressonância por essa mesma capacidade. Então, você está me explicando que esse medicamento, ele facilita o médico a enxergar onde pode ter tumor. É isso aí. Ele vai encontrar no corpo onde você tem uma área que tem células ou tumores mais ávidos ali para proliferar, né? E é ali que provavelmente pode ter ou não doença oncológica associada. O PET-CT é quando você associa o PET com a tomografia, que é o que a gente chama de método híbrido. Mais né? imagem ainda. São dois exames em um só. Então, a gente consegue depois fazer uma sobreposição, né? Botar uma imagem sobre a outra, para a gente poder fazer duas avaliações. Eu consigo fazer uma avaliação funcional do corpo, que é o PET, e consigo associar com a avaliação morfológica. Ou seja, é melhor da ainda, é tomografia. mais detalhado ainda. É isso, é o irmão mais novo, né? É o melhoramento do PET scan. E toda mulher com câncer de mama tem indicação de fazer PET scan? Não. O PET scan é um exame muito bom. É um exame que mudou muito a história da oncologia, né? Mas ele não é bom para todos, tá? E nem para todas, no caso. O PET scan, ele é indicado no câncer de mama para mulheres que têm um tipo de tumor que a gente classifica, né? A gente não. O mastologista, o médico assistente vai classificá-lo como uma paciente com localmente avançado. Ou seja, dependendo do tamanho do tumor, do estágio da doença, Se tem ela vai ter indicação. linfonodo, se tem linfonodo palpável. Entendi. Então, aquelas pacientes que têm um estágio um pouco mais avançado da doença, tumores maiores, com linfonodos palpáveis na axila, né, na avaliação clínica ali inicial, essas pacientes são as pacientes que vão ter benefício de fazer o PET. Na verdade, a paciente chega no consultório e fala assim, eu quero um PET. Isso. Acabou de descobrir um câncer, às vezes é um câncer daquele que não dá metástase, que é o carcinoma in situ. Isso. E aí ela chega falando, eu quero fazer uma ressonância e um PET. E não tem indicação nem da ressonância. Eu ia falar agora da ressonância, que todas que têm diagnóstico de câncer de mama querem fazer a ressonância de mamas também, mas a gente sabe que não é para todas não também. Precisa, mesma né? coisa que ela assim, estava explicando. Não é para todas que não vai ter, que a gente tá querendo segurar o exame, né? Isso. A gente acha que não precisa. Não precisa porque não vai aparecer. Ele não vai trazer benefício, e vai trazer malefício. Vai quando trazer feito mal indicado. Por Exato. quê? O PET não é um exame que vai achar só câncer. Ele pode encontrar várias áreas do organismo que vão estar brilhando na imagem e que não tem nada a ver com câncer da paciente. E vão gerar mais angústia, mais dúvida para o médico assistente e para a paciente do que resposta. Aí vão fazer mais exames de investigação desnecessários, né? A paciente vai ficando
naquele percurso doloroso e estressante. Doloroso, estressante. Para no final não ter nenhum benefício, né? Porque estatisticamente a gente já sabe, que tem não aquele vai grupo encontrar. ali que a gente não vai encontrar. Exatamente. Então, só que aí às vezes acontece em determinadas situações. Nós temos um caso aqui entre nós de uma paciente com um câncer de mama que até tinha um linfonodo com doença na axila, mas era um tumor inicial na mama. E ela fez um PET que foi pedido por um outro médico. E ela passou a duvidar que ela estava com câncer de mama porque o PET não aparecia doença. Ela tinha uma biópsia, ela tinha um nódulo palpável, ela tinha 2 biópsias, ela tinha mamografia, ela tinha ressonância mostrando doença e no PET não mostrava. Como é que a gente vai explicar isso para o paciente? Porque o PET tem muito aquilo que a gente chama de falso negativo, ou seja, ele não teve a capacidade de encontrar a doença numa grande proporção de pacientes, mesmo no tumor primário, né, na lesão da mama. Por isso que o PET não é usado para screening. Entendi. Por isso que o PET não pode substituir a mamografia. Exato. Porque ele muitas vezes não vai enxergar o tumor. Doenças muito pequenas ele não enxerga. Não enxerga. E às vezes doenças maiores, nódulos de 2 centímetros, podem não brilhar no PET Não também. tem indicações específicas, né? Pra gente não se submeter a um exame de medicina nuclear desnecessariamente. Tem que conversar com o oncologista, tem que conversar, acalmar a ansiedade, que não necessariamente o PET vai conseguir encontrar tudo. Nem tudo que brilha é tumor e nem tudo que não brilha você pode afastar que é tumor. Ressonância é a mesma coisa. A ressonância é a mesma A ressonância, coisa, o que acontece? Para essa paciente que acabou de ter diagnóstico de câncer de mama, que quer a todo custo fazer ressonância de mamas, o que acontece? Aí a gente vê um pontinho na outra mama. Pontinho que brilhou lá de 4 milímetros, que é o que a gente chama de foco de realce, que graças a Deus vai até cair não vai mais ter essa nomenclatura justamente porque ela gera confusão. Aí o que acontece? Contrário do que a Sumara falou aqui, tal do falso positivo, né? Aí biópsias desnecessárias. Aí entra aí a paciente já fez uma biópsia, já tá com diagnóstico, aí vai de novo para uma biópsia, aí começa todo aquele círculo doloroso aí para paciente por causa de um exame que realmente não tinha papel ali naquele momento. Caso, né? Então, assim, cada paciente, né, vai ter um subtipo de tumor, né? E nem todos os casos vão captar no PET, né? Alguns tipos de tumores não vão ter avidez pelo FDG, né? Pela glicose do PET. Então, o PET, quando é bem indicado, ele vai mudar o prognóstico da paciente, ele vai mudar a decisão do médico assistente da paciente, ele faz muita diferença, ele traz muito benefício. E ele vai servir também, assim, positivamente, é muito importante para a gente conseguir acompanhar essas mulheres que têm tumores específicos, que estão com doenças em estágios específicos, né, com cânceres específicos. O PET ele vai servir para a gente como um mapeamento, né, programado e ajuda a gente na decisão dos tratamentos, né? Mas assim, a gente vê essa banalização, até vou comentar uma situação com vocês. Outro dia eu estava num churrasco e uma pessoa estava me ouvindo falar sobre medicina, alguém fez uma pergunta, sempre tem aquela conversa, né, câncer de mama e tal. E aí a menina saiu falando assim: semana que vem vão marcar um PET pra ver se tá tudo bem. E aí eu achei uma mulher jovem, sem nenhum problema de saúde, querendo fazer um check-up com PET scan. Eu falei, não, peraí, não é bem assim, né? E assim, às vezes um exame que é tão mais acessível, que é uma mamografia que você consegue fazer hoje à tarde, a pessoa não quer, né, não quer fazer porque é desconfortável, mas quer se submeter a um exame muito mais específico, né, com indicações super precisas, de maneira absolutamente desnecessária, né? Assim, nem todo mundo vai precisar do PET scan, mas as mulheres que têm câncer de mama, carcinoma invasor, elas aí, voltando para a nossa trajetória aí do câncer de mama, essas mulheres fazem a mamografia, depois elas fazem a biópsia com a Cristina, né? Antigamente a gente precisava necessariamente operar as pessoas para descobrir os cânceres de mama. Hoje em dia nós temos técnicas minimamente invasivas, ou seja, biópsias por agulha, que fazem um furinho pequenininho na pele e que a doutora Cristina consegue diagnosticar o câncer de mama a partir dessa amostra do tumor, de maneira segura, que não espalha a doença. Exato. E essa mulher depois vai para a trajetória de tratamento, né? Então vamos pensar aqui na mulher que vai direto para a cirurgia. Essa mulher que vai direto para a cirurgia, quando os tumores são muito pequenos, eu não consigo sentir, eu não consigo enxergar. Eu vou precisar de métodos para poder chegar na cirurgia e encontrar esse tumor. Conta pra gente como é a marcação da mama, tanto com fio quanto com medicina nuclear. Como é que faz isso? É no consultório? Precisa internar? Como é que é isso? Então, vamos lá. A paciente sempre pergunta, mas por que eu tenho que fazer esse procedimento, né? Um pouco você já falou, é justamente para guiar o mastologista, o cirurgião na hora da cirurgia, né? Então,
falar primeiro aqui da marcação pré-cirúrgica com fio, né? Que é uma das mais comuns da gente fazer. O nome já diz, é com fio. Então, a gente vai colocar um fio, chama um fio guia. Aí existem N marcas, N tipos desse fio. E vai ser muito parecido, eu explico para as pacientes assim, aquele início da biópsia, lá quando ela fez a biópsia, o início é muito parecido no dia da marcação pré-cirúrgica, né? Porque vai ter um pouquinho de anestésico local, a gente vai entrar com uma agulhinha, mas é uma agulha bem mais fina do que aquela agulha da biópsia, mas ela vai ter aquele desconforto inicial ali do anestésico local. Depois que a gente chegou lá no nódulo com uma agulha um pouquinho mais calibrosa, eu tenho que passar por esse nódulo, localizei o nódulo, muitas das vezes esse nódulo tem um clipe, inclusive, então eu já vou marcar não só o nódulo como o clipe, se esse clipe estiver dentro do nódulo, e depois eu vou passar um fiozinho muito fininho, que a paciente não vai ver, porque ela sai da clínica, pode ser feito no próprio consultório, na clínica, vai sair com curativo. Esse curativo vai ser retirado só no centro cirúrgico e esse fiozinho vai transfixar esse nódulo. Então, a gente vai, idealmente, ter que passar por dentro do nódulo e sair lá do outro lado. Você faz um guia externo para o médico, né? Isso, exatamente. Para eu poder encontrar exatamente o nódulo e tirar somente o necessário. Somente o não necessário. Tirar muito mais tecido da mama, Exato. o que acaba fazendo com que a cirurgia seja cada vez menos invasiva. Isso. E daí, algumas coisas em relação à marcação pré-cirúrgica que a maioria das pacientes não sabem e na hora que elas vão agendar, elas não recebem essas orientações, que é o seguinte, idealmente, assim como vocês pedem para ela não pode, por exemplo, eu não sei se aí a Fernanda vai saber responder, se ela pode, por exemplo, lavar o cabelo no dia seguinte, porque para marcação pré-cirúrgica, não, a gente pede pra não, isso. Então, muitas chegam para fazer o procedimento e estão sem a orientação, não quando vem da Fernanda, obviamente. Mas quando não vem, ela botar o fio, depois não pode tomar banho. Isso, exato. Então, quando ela vai fazer a marcação comigo e dali da clínica ela já vai direto pro hospital, ela já tem que ter... Isso, é o melhor cenário, mas ela já tem que estar toda preparada. Ela já tem que ter lavado esse cabelo, porque ela não vai poder sair dali e fazer muito movimento de abertura de braços. Sim. Então, isso é importante. Outra coisa importante da marcação pré-cirúrgica é, idealmente, ela fazer, se for com fio, ela fazer no mesmo dia da cirurgia. Então, ela precisa se programar, porque moramos no Rio de Janeiro. Para quem mora no Rio de Janeiro, trânsito. Então, dependendo de onde for o hospital e dependendo de onde ela vai fazer o procedimento, ela precisa calcular bem essa distribuição do tempo. Sim. Então, isso é uma outra questão que tem a ver. Esse procedimento é rápido? Esse procedimento é rápido. E quando que a gente marca com os dispositivos que a Sumara tem? O que é a Sumara? Quais são as sementes? Conta das sementes aí. Quem não sabe que a gente pode usar o fio, pode usar a semente. Para fazer a marcação do tumor, a gente tem a possibilidade de injetar um radiofármaco, tá? Que é esse mesmo radiofármaco que a gente já explicou, que é esse material radioativo, no tumor, tá? Vai injetar isso guiado ou por ultrassom ou pela própria mamografia, vai guiar por uma outra imagem, tá? Injeta esse material no tumor e durante a cirurgia, utilizando um aparelhinho chamado probe, que parece uma caneta. Essa caneta, durante a cirurgia, o cirurgião vai utilizá-la para detectar aonde tem a radiação, né? E aí, quando chega próximo da radiação, essa caneta, ela apita, né? Então, ali, isso consegue guiar o cirurgião para detectar aonde está esse tumor, que às vezes durante a cirurgia vai ser difícil de detectar. E essa injeção desse medicamento radioativo também é feita antes da cirurgia e a mulher vai para o hospital. Ou na noite anterior, ou na manhã da... 24 horas. E existe agora uma outra tecnologia que a gente pode utilizar, que é a semente, que ela é literalmente um tamanho de um grão de arroz, tem cerca de 4,5 milímetros, é muito pequenininho. É um material que vai ter um tipo de radiofármaco dentro que dura cerca de 60 dias, que é o iodo 125. Então, a vantagem dessa semente, a gente injeta através de uma agulha também, guiada pelo ultrassom, por imagem. Ultrassom, encontra o tumor e bota o marcador lá dentro. Bota lá dentro. A vantagem dessa sementinha é que você não precisa dessa urgência, dessa proximidade com a data cirúrgica. Você pode injetar até 60 dias antes da cirurgia, né? Porque o material dura muito tempo, né? A meia-vida desse material é muito mais longa. Tá? Bom, então vamos voltar para a jornada da mulher. Fez a mamografia, fez a biópsia por agulha com a Cristina, fez os exames que a gente chama de estadiamento, né? De escaneamento de corpo inteiro, cintilografia óssea ou PET, que eu conversei com a Sumara e vi se a paciente tinha indicação ou não. E aí vou preparar essa mulher para a cirurgia.
vou marcar a mama, vou escolher qual é o melhor método. Se eu vou colocar um fio ou se eu vou injetar material radioativo. Mas, além disso, as mulheres com câncer invasor de mama ou as mulheres que vão fazer mastectomia, que vão precisar tirar toda a mama, a gente precisa investigar o linfonodo sentinela. Eu vou explicar para quem não sabe. O linfonodo sentinela é o primeiro gânglio da axila capaz de receber as células malignas do tumor. E é importante que esse gânglio seja avaliado por um médico durante o procedimento da cirurgia, na hora da cirurgia. Eu, enquanto cirurgiã, retiro esse gânglio, esse linfonodo sentinela, e ele vai ser avaliado por um médico patologista. Essa informação traz para a gente muitos dados que vão ajudar na decisão dos tratamentos que essa mulher vai fazer depois. Só que, mais uma vez, quando eu chego lá, eu não consigo enxergar esse linfonodo. A gente chama ele de sentinela porque ele é o primeiro. E eu também preciso fazer uma marcação, que é o famoso linfonodo sentinela, a linfocintilografia e o uso do gamma probe. Como é que é essa marcação no pré-operatório? Como funciona aí essa dose de contraste, né? A mesma coisa, a paciente já está assim, meu Deus, eu estou tomando muito contraste. Como é que é feito isso? Explica pra gente. Então, do linfonodo sentinela é muito pouquinho contraste. Para vocês terem uma noção, a gente usa uma unidade, né? A unidade que a gente usa muito em medicina nuclear é o milicurie. Então, para fazer o linfonodo sentinela, a gente usa 1 milicurie. Né? E aí a gente injeta um volume bem pequeno desse material, tá? Você pode injetar periareolar, ou seja, né, ao redor do mamilo da paciente. Essa injeção tem que ser bem superficial, porque a drenagem linfática, em geral, ela vai seguir esse caminho de superficialidade ali, né, cutânea, para se dirigir para a axila. A gente injeta em 2 pontinhos e esse material vai migrar. E ele vai, em geral, se fixar nos primeiros linfonodos, nas primeiras ínguas da axila, que são o linfonodo sentinela, que pode ser 1 ou, às vezes, 2, 3, enfim, não necessariamente apenas 1, né? E aí, injeta também, ou no dia da cirurgia de manhã, ou na véspera. Quando a gente injeta na véspera, a gente injeta uma quantidade um pouquinho maior, para ele durar até o dia seguinte. E durante a cirurgia, o cirurgião, utilizando o gamma probe, que é essa canetinha que apita, quando detecta a radiação na axila, ele vai poder encontrar, mais uma vez, o linfonodo sentinela. Exatamente, eu tenho um aparelho que me ajuda a encontrar esse linfonodo que recebeu aí esse contraste. Isso vai ajudar essa mulher para que a gente possa decidir os tratamentos que ela vai fazer depois. Mas tem contraindicação? Não tem contraindicação. Mesmo mulheres gestantes, né, que possam precisar de fazer uma cirurgia de ressecção de tumor de mama, elas podem realizar. Super seguro. Porque é muito pouca radiação e a eliminação é muito rápida. Fernanda, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta para a Sumara, que Claro. é a pergunta de todas as pacientes que fazem a marcação pré-cirúrgica. Se interfere, por exemplo, se ela fizer a marcação pré-cirúrgica com fio, fez comigo, se ela tem que fazer antes a linfocintilo ou depois, o fato de eu já ter o fato de eu já ter feito o meu procedimento, ela sai de lá com um curativo grande e sai com uma certa dificuldade. Não é dificuldade, mas ela não pode ficar movimentando muito o braço. Isso te atrapalha? Porque elas perguntam, o que eu faço antes? Porque é tudo no dia da cirurgia, né? Eu faço primeiro. Isso é bem clássico delas perguntarem. Não atrapalha, tá? Mas principalmente quando o tumor fica na parte mais lateral da mama, pode ser que demore um pouquinho mais para migrar o meu material quando eu injeto, porque a colocação do fio pode fazer um desvio ali do caminho dos vasos linfáticos. Então, a única coisa que pode acontecer é demorar um pouquinho mais para migrar esse material, mas não vai chegar onde deve. Não vai mudar o resultado. Então, só assim, pode fazer, independente da perfeito. ordem, não tem essa questão. Eu geralmente oriento isso. Até eu prefiro que a mulher faça esses exames no dia da cirurgia. A medicina nuclear eu até deixo fazer no dia anterior, porque senão a agenda também fica muito cheia para essas mulheres. Fica corrido, né? antes da Mas, cirurgia. Falando de agenda cheia, a maioria das mulheres não vai precisar fazer exame com a Sumara a vida inteira. Algumas vão precisar fazer o controle do tratamento com o PET-CT. Né? Mas a maioria, hoje em dia, não precisa, porque a gente descobre tumores cada vez mais iniciais. Mas como você precisa, né, Cris? As mulheres vão ficar fazendo exames com qual periodicidade? Anualmente, mamografia sempre, depois de tratar um câncer de mama, quando a gente mantém a mama, não é isso? Exatamente, que são os exames que a gente chama de exames de segmento, né? Que são essas pacientes já tratadas e que vão precisar continuar fazendo. Principalmente aquela paciente que continuou com uma boa quantidade de glândula mamária, que fez uma cirurgia que a gente chama, né, a cirurgia
conservadora, tirou só a localização ali do tumor, né? Essa paciente ainda continua com uma boa parte da sua glândula ali presente. E lembrando que a gente ainda tem a mama contralateral. Então, com certeza, essa paciente continua fazendo seus exames aí, no mínimo anuais, aí os exames de Ideal rastreio. que faça sempre com a mesma pessoa, né? Sim, com certeza. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. As pacientes perguntam, como é que é a ordem certa? Como é que eu devo fazer? Qual é o ideal? Eu falo, olha, no mundo ideal, né, de cuidado com a saúde das mamas, o que seria? Seria você conseguir ter a sua... Uma radiologista para chamar de sua. Isso, para chamar de sua. Esse é uma pessoa que ideal. Conhece a sua mama, que palpa a sua mama. Isso. E na imagem é a mesma coisa, por exemplo, assim como para você já conhece a consistência da mama daquela paciente. Não, aqui eu sei que tem uma área mais endurecida, é a fibrose, por exemplo. Na imagem, o meu olho acostuma, assim como deve ser para a Sumara, acostuma com aquela mama daquela paciente, com aquela alteração. Você já sabe que ali naquele local que foi mexido, já era assim. Então, quando ela vem de novo ano que vem e fala, não, calma, que já é assim. Eu já conheço, eu já comparei, eu já conheço a paciente. Então, isso faz muita diferença. E é importante lembrar para essa paciente sempre que o exame evolutivo é muito importante, tanto para o médico que lauda a imagem, quanto para o médico que está conduzindo o caso dela. A comparação, né? Levar os antigos. Levar os antigos. Então, quando você faz sempre no mesmo lugar, até o trabalho da paciente de ter que ficar levando aquele monte de exame feito em outras clínicas diminui. Porque a análise evolutiva, ela ajuda demais. Mas o pessoal acha que vocês colam, né? Exato. Muitos pacientes não querem levar porque eles acham que a gente quer colar do exame anterior. Gente, não cola, fala que não cola. Nós não colamos. O que queremos é dar para o seu médico a informação de como está evoluindo o seu acompanhamento oncológico. O comparativo é importante, né? Exato. E muitas vezes muda toda a nossa interpretação do laudo quando você tem um exame anterior. Aquilo que você estava achando antes de ver o anterior modifica muito, né, Cris? Quando você olha uma análise evolutiva, né, de um paciente, porque isso te ajuda a interpretar se aquilo pode ser uma progressão de doença ou não, se aquilo pode ser uma lesão benigna, né, porque o aspecto evolutivo vai falar a favor de uma coisa ou outra, né. A gente tem um caso dos primórdios, né, do começo da nossa carreira, de uma paciente que é muito jovem, que acompanhava comigo, também Cris, beijo Cris, tenho certeza que ela tá vendo todos os videocasts do Peito Aberto. A Cris já acompanhava comigo algumas imagens benignas e um dia ela chega com uma situação diferente, tem alguma coisa diferente. E aí eu palpei e falei, tem alguma coisa diferente. E aí a Cris fez o exame, tem alguma coisa diferente. E ela tá tratada, tá bem, tá ótimo. Mas é assim, é a importância de você procurar o seu médico, de você ir onde o seu médico tá, de tentar fazer o exame no mesmo lugar, né? Pra gente poder ter esse segmento e você ser bem cuidada, né? O cuidado ideal pra você não querer ficar fazendo um PET scan, uma ressonância assim, só pra ver se tá tudo bem, né? A gente não ficar gastando recurso desnecessariamente, né? No acompanhamento, né, da paciente oncológica, existe a indicação, né, em alguns momentos, de se fazer ou não fazer outros exames, né, de reestadiamento ou de avaliação de resposta, onde o PET poderia entrar, a cintilografia óssea poderia entrar. Volta e meia, a gente precisa pedir os exames Exatamente. novamente, né? Exatamente. E o ideal é que tenha essa referência, né? Isso. Inclusive, né, tanto tem indicação de você fazer em alguns momentos, né, o exame de PET, que hoje está naquilo que a gente chama de rol da ANS, né, que é aquele conjunto de normas que obriga, né, o convênio, o plano de saúde, a cobrir, né, a realização do método. Então, a Agência Nacional de Saúde agora já colocou o PET-CT para alguns determinados grupos de tumores e situações específicas em oncologia. No caso da mama, a paciente que está em acompanhamento de câncer de mama e por algum motivo, né, ou por rastreio de tempos em tempos já formalizado pela médica, ou porque a paciente apresentou alguma alteração clínica ou alguma alteração laboratorial que sugere a necessidade de reinvestigar isso. Se algum desses exames apresentar alguma alteração que seja duvidosa ou que seja suspeita para recidiva, é quando o PET tem indicação de ser realizado, tá? E numa outra situação também que o PET vai ajudar muito é quando essa paciente precisou ir para tratamento de quimioterapia ou de hormonioterapia, né? Para você depois poder fazer o acompanhamento, né, de lesões que foram encontradas lá no estadiamento. O PET, ele pode ser uma avaliação
um método adicional, porque ele permite avaliar o que ficou ou não de doença. Entendi. Mesmo às vezes Também um comparativo. Isso, porque às vezes no exame morfológico, você vai continuar tendo uma lesão, mas aquela lesão ali é só uma cicatriz. E o PET, ele pode te informar se aquilo é só cicatriz realmente, né, que restou. Ou se tem ali ou doença se ali acontecendo. ainda tem tecido de tumor ali. Tá? Então você falou aí da ANS, né, que é a agência reguladora. Cris, comenta da tomossíntese. Vamos lá. Aí já... A tomossíntese não tá no rol da ANS não. ainda, os pacientes já sabem, a gente já comenta sobre isso, né? Da superioridade da tomossíntese em determinadas situações. Você acha que a ANS vai liberar a tomossíntese para entrar pra gente? Acho que Explica vai. o que é a tomossíntese. Acho que vai por causa de entenderem. estudos últimos aí, mais atuais. Então, acho que não vai ter muito... A tomossíntese muito é uma como... evolução da mamografia? É uma evolução da mamografia, mas a primeira coisa que a paciente já tem que saber é feita no mamógrafo. Então, assim, vai ter a compressão da mama, como já existe. Então, aquele desconforto que a gente estava falando lá do início, ele vai existir. Vai existir. E, como tudo na vida, tem ônus e bônus, né? Então, assim, vamos lá. Primeiro, o bônus da tomossíntese, né? Para determinados tipos de mama, como você falou, e determinados tipos de indicações, aí sim a tomossíntese vai ser superior à mamografia 2D. A tomossíntese é como se fosse uma mamografia 3D, tridimensional, tá? Esse é o primeiro ponto. Ela é uma mamografia. Mas também não vai ser boa para todo mundo. Mas também não vai ser boa para todo mundo. Pacientes que têm a mama mais densa, ou seja, com mais quantidade de glândula em relação à quantidade de gordura dentro da mama, essa paciente pode ter benefício. Não quer dizer que ela todas as vezes vai ter benefício. Ela pode ter benefício na investigação de determinadas alterações. Para a paciente com a mama mais adiposa, ou seja, a mama mais gordurosa, e que não tem nenhuma alteração suspeita ou algo do tipo, não vai ter benefício algum. Não vai ter benefício. Entendi. Pelo contrário, aí ela vai ter mais o ônus, que é a radiação. Entendi. Por isso que eu falei, fica aquela coisa também da tomossíntese, sim. Mas a gente tem que ter claro também que a tomossíntese vai ter mais radiação que a mamografia convencional. Não estamos diante de um cardápio. O ideal é que você consulte sua mastologista. Voltamos àquela mesma história. Questão, né? A gente tem que fazer o que é adequado para cada situação, para cada risco, né? Para cada cenário. Exato. Eu quero trazer aqui para vocês um quadro que a gente tem aqui no videocast, que é A Culpa é do Sutiã. A Culpa do Sutiã tem esse nome aqui, esse quadro, porque as pessoas sempre atribuem questões relacionadas às mamas e ao câncer de mama ao uso ou não uso, ao tipo de sutiã. Então é um quadro pra gente falar sobre mitos. PET como rastreio, exame de check-up. Não, o PET é muito bom, mas não é nesse cenário que ele vai ser útil. Mamografia. Quantas mamografias são perigosas pelo risco de radiação para você ter câncer de mama? Mamografia dá câncer, Cristina? Mamografia não dá câncer. Mamografia não dá câncer, primeira coisa, ela detecta muito mais câncer do que vai dar câncer. E uma coisa muito importante, se ela fosse tão perigosa assim, a gente então a gente teria que, por exemplo, evitar de andar de avião. Porque a radiação que a gente está exposta no ambiente, num voo, por exemplo, é maior do que a radiação que a gente está exposta numa mamografia. E lembrar, um voo internacional é mais radiação do que uma mamografia, e lembrar, né? Que a mamografia, muitas das vezes, é uma vez por ano, no máximo de 6 em 6 meses, para aquela paciente que está em controle de uma categoria 3 de BIRADS, por exemplo. Gente, um voo é mais radiação do que uma mamografia. Exato. Como as pessoas fogem de mamografia. Isso. Mas elas não fogem só pelo desconforto, elas fogem pelo medo. Mas o diagnóstico precoce de mama, ele pode trazer a cura e ele traz tratamentos com menor impacto na qualidade de vida. Então eu quero aproveitar a presença de vocês aqui, pedir para vocês fazerem isso e para vocês em casa também fazerem isso. Conversar com as mulheres que você conhece, pelo menos 10 mulheres. Vai acabar aqui esse vídeo, vai mandar uma mensagem perguntando se aquela mulher que você conhece, que tem mais de 40 anos, fez mamografia esse ano, porque a gente esquece de fazer o exame. Sim. A gente tem que perder o medo, porque a medicina está evoluindo cada vez mais. Então, quanto mais precoce você detecta, né, mais recursos a medicina te possibilita, né, de tratamentos. Minimamente invasivos, menos exames. Com menos efeito colateral, né, com maior chance dessa paciente se curar e sobreviver a esse câncer. E ter qualidade de vida. Exato, né? Um exemplo, assim, dessas melhorias. No PET, por exemplo, agora a gente tem um novo radiofármaco, que é o FES, que é um análogo de estrogênio, que ele pode ajudar, inclusive, a orientar a hormonioterapia. Ou seja, a gente tem até recurso de medicina nuclear, como a gente faz tem da no radiologia, para que a gente auxilie os tratamentos, né? A escolha da terapia. Sim, é natural a gente ter medo de ter câncer de mama, ninguém quer ficar doente, mas
A gente está aqui no Outubro Rosa, a gente precisa trazer essa palavra de conscientização para as pessoas, que a mamografia, ela detecta o câncer muito cedo. E ela permite que a gente tenha cada vez menos tratamentos invasivos, que a gente consiga ter mais qualidade de vida e maior chance de cura. E pegando o gancho, a ressonância não vai substituir por quê? Por uma coisa muito, muito básica. A mamografia que vai pegar esse in situ, né, que é o inicial, o carcinoma, principalmente aquele de baixo grau, que é ainda menos agressivo, menos invasivo. Esse vai passar pela ressonância. Então, aqui já está um exemplo claro do porquê que a ressonância não pode substituir a mamografia. E aproveitando só o gancho, a gente falando aqui de mamografia, além da gente lembrar a paciente de fazer a mamografia, lembrar também do resultado, porque tem paciente que faz e não é a não ser que você faça na imagem integrada, que o laudo vai sair na hora. Vai ligar pra médica assistente no mesmo eu já momento. vou passar pra Todo Fernanda. mundo faz com a Cristina assim, a paciente me manda mensagem falando: doutora, já fiz o exame, vou aí levar. Eu falei, já recebi. Porque quando a Cristina lauda, já chega direto pra mim, então eu já tô sabendo. Quando ela não me liga, quando tem alguma alteração, ela me liga. Mas Você é a mesma coisa, né? O resultado de um exame de medicina nuclear vocês já é têm muito rápido. e vocês têm o contato Não, também. é muito rápido, é muito A gente rápido. precisa entender então. que essa urgência não é uma urgência De risco de vida iminente, risco de vida iminente. né? É uma Não. urgência de ansiedade, De ansiedade, da exato. paciente, que é um momento delicado. Para o médico assistente poder acalmar a paciente, ele vai precisar dessa informação. Então, a gente não está fazendo isso porque está tratando a histeria de ninguém, não é isso. A gente está dando conforto, diminuindo a ansiedade, porque a informação, saber com o que você está lidando, gera tranquilidade. Gera, exatamente. E a agilidade, né? Porque a gente sabe que dali em diante vem toda uma trajetória para essa paciente. Que eu vou então, estar quanto O antes médico você de vai imagem- antecipando, melhor. O médico de imagem, ele precisa entender que o médico assistente, ele precisa, né? Ele está de frente para o paciente ali todo o tempo. E essa urgência, o paciente está pressionando o médico assistente. Exato. Sim. Né? E a Então, gente também fica ansioso, tá? Eu fico ansiosa, exato. querendo saber, Claro. querendo informar Podendo a dar um paciente, norte pra podendo dar um paciente. norte. Eu agradeço a presença de vocês, mas mais do que a presença de vocês aqui hoje, eu, emocionada, agradeço a parceria que eu tenho com vocês nesses anos, dentro e fora da medicina, porque é muito melhor trabalhar diante de tanta dor e tanto sofrimento com pessoas que verdadeiramente se importam com o ser humano que tá ali. 4 ombros fica mais leve. Exato, exatamente. Com certeza. Obrigada. 6 aqui no caso, né? 6. Colocamos mais um. Obrigada, gente. Esse foi o de Peito Aberto, o especial Outubro Rosa, aqui com a doutora Cristina Barbosa, da Clínica Imagem Integrada, e a doutora Sumara Abdo, da Clínica Vilela Pedras.